Sou Pablo Fiuza, nascido e criado aqui em Macaé, fundador da Fiuza Barbearia e hoje sou o principal barbeiro. E venho desbravando o cenário do visagismo aqui em Macaé. Eu sou a Daiane Fiuza, sou gestora aqui na barbearia, faço um pouco de tudo também, só não corto cabelo ainda. Bom, eu e a Daiane, nós nos conhecemos através de amigos em comuns, onde a gente se encontrava todo final de semana, então a gente criou uma conexão ali e foi batendo papo, um conhecendo o outro, e aí a gente uniu o propósito. A gente viu que os gostos de um eram o mesmo gosto do outro e aí a gente começou a criar, de fato, um relacionamento. A barbearia surgiu através de uma brincadeira, onde eu gostava de cortar o meu cabelo, eu ia nas barbearias, né, dos bairros e tinha um bom relacionamento com os barbeiros ali. E eu gostava daquela vibe, gostava daquela forma de estar ali, vivendo aquela experiência de brincadeira e tudo mais. E foi aonde eu decidi, assim, na minha cabeça, vou cortar cabelo. Atravessamos uma crise na época, né, uma crise econômica. Eu juntei aquilo que me chamou a atenção, algo que eu gostava, e levei de uma forma muito descontraída, uma forma muito leve. Comecei cortando o cabelo das crianças do bairro e os pais foram gostando, então os pais também foram dando a credibilidade pra mim e eu vi que isso estava sendo uma terapia pra mim ao mesmo tempo. Só que eu não imaginava que essa situação toda que estava se iniciando na minha vida ia tomar uma proporção tão grande igual tomou hoje. O início da barbearia eu não acreditava muito, né, porque ele levava muito na brincadeira, mas depois foi se tornando algo mais real. E aí eu iniciei na garagem de casa, com muitas limitações. A minha cadeira não era uma cadeira de barbeiro igual muitos conhecem hoje. A minha cadeira era uma cadeira de plástico, eu não tinha uma capa de corte, a capa de corte era uma toalha de banho, então tinha muitas limitações. Até mesmo a questão do conhecimento. A gente não tinha um barbeiro onde eu poderia ter cursos, aprender. Então eu fui indo muito na garra, eu fui buscando muito assim, na força do braço mesmo, na vontade, para poder hoje me tornar o profissional que eu sou. E aí foi quando eu tomei a decisão, né? Algo assim muito desafiador, uma aventura. Saímos da garagem de casa para ir para uma barbearia do bairro. Na garagem de casa era cômodo porque eu não pagava o aluguel. Quando eu tomei essa decisão de poder ir para uma barbearia de fato real, de verdade, foi aonde a gente encontrou muitos desafios. Eu já assumi várias responsabilidades ali, como aluguel, o custo da água, da luz, etc. Então, assim, foi muito desafiador e foi aí que a minha esposa começou a enxergar que, cara, eu tô vendo que isso daí tem potencial, eu tô disposta a te ajudar. E eu decidi unir as forças junto ao Pablo, né, porque eu vi potencial nele e eu vi que era importante, sabe, ele ter o meu auxílio. Só que no início ele não aceitava muito bem a minha ajuda, ele queria tomar as decisões sozinho. E aí eu falei assim, tudo bem então, faz do seu jeito. Só que acabou que não deu muito certo. E quando ele viu, ele estava num momento muito difícil, ele estava quebrado. E eu falei assim, Pablo, se você quiser, eu posso te ajudar, me deixa eu te ajudar. Eu acabei fazendo uma sociedade onde eu fui me deparar praticamente no fundo do poço, né? E a gente, naquela situação toda, ela foi a pessoa importante demais para mim, para poder segurar nas minhas mãos, né? E falar assim, não, a gente vai conseguir sair dessa. Porque eu acredito nesse potencial, eu acredito na barbearia hoje. E ele aceitou, né? E graças a Deus a gente chegou onde nós chegamos hoje. Eu abri mão do meu emprego. Há 5 anos atrás eu tinha um emprego, eu tinha um bom salário, mas eu vi a necessidade dele, ele precisava de alguém lado a lado com ele para que a gente pudesse crescer, né? Realmente alavancar a barbearia. E foi onde eu decidi tomar essa decisão. Falei, acabou pra mim, não quero mais. Agora eu vou ficar com você, eu vou ajudar você nessa. E foi aí que ela me ajudou e desde então a gente começou a trilhar esse caminho juntos. A gente passou por inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, mas eu consegui ver que a forma como a gente lidava com cada situação nos tornava cada vez mais forte. Era sempre um pelo outro, era sempre um ajudando o outro, um batalhando pelo outro. E foi assim que a gente conseguiu alinhar o nosso propósito, né? Principalmente aquilo com que Deus entregou na nossa vida, cumprir essa missão que Ele nos chamou para poder cumprir, para poder viver. Que hoje a barbearia é a nossa principal fonte de renda. E foi aí que eu decidi largar meu emprego e me dedicar 100% à barbearia. E observei a dificuldade do Pablo em dar conta de tudo sozinho, porque ele ficava mais no operacional e ele precisava de alguém que cuidasse do agendamento, do financeiro da loja, pra gente conseguir de fato tocar a empresa junto. E aí, a tomada de decisão para ir para uma barbearia de bairro já foi tão desafiador, não bastava só isso, a gente tomou a iniciativa de vir para o centro. E quando a gente chegou no centro, foi tudo muito novo, foi tudo muito diferente. Por quê? Foi quando eu vim para o centro que eu fui entender o que é
empreender. Eu vim entender que a barbearia não é somente uma barbearia, mas sim um negócio onde tem que ser tocado com seriedade, porque quando você consegue enxergar um posicionamento profissional dentro da sua empresa, causa toda a transformação e as pessoas ao seu redor começam a enxergar isso também, esse posicionamento. Então foi quando a gente veio para o centro que a gente foi superando essas limitações que causava frios na barriga da gente, como um aluguel maior, como um custo de energia maior, o custo de água também maior. Então assim, sem contar com a parte do conforto que a gente queria proporcionar para o cliente. Mas aí também tinha um outro desafio, porque a gente assumiu isso na cara e na coragem. A gente se endividou, né? A gente abriu mão de poder fazer coisas pelo nosso bel prazer mesmo, como arrumar nossa casa ou algo do tipo, e a gente investiu, a gente sempre acreditou na barbearia. A gente enxergou o principal papel de a gente nunca tirar Deus de nada na nossa vida. Então, foi o que fez com que a gente conseguisse alcançar lá no centro. Depois que a gente chegou ali no centro, fomos vivendo, assim, experiências fantásticas lá, mas aí a gente se deparou com a pandemia. Pasmem vocês aí agora que estão assistindo esse vídeo, porque nem a pandemia foi capaz de parar a gente. O nosso objetivo é trazer um atendimento de excelência e um ambiente nunca visto aqui em Macaé, trazendo como diferencial o conceito visagista para a cidade. E melhor do que falar é você vivenciar de fato essa experiência aqui na Fiuza Barbearia. E se eu fosse você, ficaria ligado aqui no nosso Instagram, porque tem novidade vindo aí. E hoje, graças a Deus, a Fiuza Barbearia está dando um grande passo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, sem spoiler.